Muito boa tarde. Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes, a quem agradeço as palavras demasiadas que entendeu gastar comigo próprio. Minhas desculpas pelo pequeno atraso que razões imponderáveis e imprevistas de saúde determinaram que tivesse de acontecer. Eis, porém, conseguimos continuar e está. Vamos então ao que aqui nos traz, saudando todos os presentes, não só na mesa, como na assistência, como os seus funcionários, e dizer-vos que é um prazer estar aqui. É um prazer e é uma urgência. É uma urgência e é uma necessidade. Quase diríamos, tautologicamente, que é uma necessidade urgente. Vejamos então porquê. Os ilustres oradores que me antecederam, todos de uma forma diversa, excelente, expressaram aqui várias das suas preocupações quanto ao tema em debate. A Constituição, as associações públicas profissionais, a lei. Que fazer? E devo dizer-vos que, concordando e subscrevendo várias das asserções que tiveram a ocasião de exprimir, todavia adiantarei algumas outras, que sujeito ao vosso escrutínio, quer dos presentes, quer de todos aqueles que hoje, amanhã ou algum dia poderão e entenderão dever acompanhar através da transmissão em simultâneo que Justiça TV está a realizar. Cumpre-me dizer que, mesmo naquelas afirmações, dúvidas, questões que foram formuladas, estarei de acordo com algumas, em desacordo com outras tantas. Enunciarei as que me parecem mais relevantes, mas, sobretudo, gostaria de destacar já o seguinte: porquê uma urgente necessidade? Eu estou inscrito na Ordem como, penso que na altura era candidato à advocacia, desde julho de 1976, aliás, está também aqui presente, pelo menos, uma ilustre colega, mais ou menos do mesmo tempo, obviamente mais nova que eu, a todos os títulos, a doutora Isabel Magalhães, a quem cumprimento também, mas o que queria referir é o seguinte: são, de uma forma ininterrupta e sempre em prática individual, embora integre a segunda sociedade civil, sublinho, civil, mais antiga em Portugal, apenas ultrapassada pela sociedade primeira que foi, da mesma forma de construção societária, pelo já falecido professor Dias Marques, da Faculdade de Direito de Lisboa, integro esta sociedade, cuja denominação é Outubro 75, Gabinete de Advogados, há 46 anos. Por alguma razão, o sítio onde entrei é aquele onde ainda hoje estou. Patologia, preocupação, seja o que for, é a realidade. Isto significa o quê? Que advogado sou e advogado me honro de ser, com 72 anos feitos há pouco. Para uns dirão, já não devias falar, outros dirão, ainda tens muito a dizer. Veremos aquilo que vos aprouver. Eu, por mim, ainda direi alguma coisa. E por isso, começo por dizer que entendo que neste momento a senhora doutora Ana Rita Duarte Campos, que é sempre um prazer ouvir, e que eu cumprimento muito particularmente, acho que foi extremamente benigna na sua apreciação. Devo dizer-lhe, senhora doutora, que esperava mais. Não é propriamente assinte, mas mais fundo ainda. Acho que já não foi pouco.
mas acho que ainda é insuficiente. Devo dizer que, na minha opinião, este é, e como já tenho 40 e tal anos de exercício e atividade, alguma experiência, que não é tudo, mas como diria Pedro Nunes, a experiência é a madre de todas as coisas, nem tanto, mas também não menos. Eu diria que este é, quiçá, o ataque mais descabelado, organizado, que está a ser dirigido aos advogados. E aqui por advogados eu entendo que aqui abranjo também o outro sexo, ou para aqueles que entendem que mais há, todos aqueles que estejam e que vos aprover. Não é por aí que teremos problema. A questão que eu vos queria referir era, porém, esta. É que este ataque, e a minha dúvida é se é completamente organizado, ou se dentro da sua organização, a desorganização que alguns aspectos demonstram, em minha opinião, à evidência, terá êxito. Os seus autores, com consciência ou não desse mesmo facto, entendem e certamente pretendem que sim. Eu pretendo que não. Modestamente, embora, tanto quanto me seja possível, eu costumo afirmar, enquanto tiver um pingo de sangue, eu lutarei por aquilo que considero justo. Toda a minha vida assim foi. Os erros são muitos, e muitos é pouco, são mais que muitos, mas também há várias coisas adequadas e corretas. Não renego nenhuma delas. Aprendi com todos eles. Espero que tenha alguma utilidade. Quero com isto dizer que, por estranho que possa parecer, e algumas coisas poderão até eventualmente não ser o que se convencionou chamar politicamente correto, algo que eu não sei bem o que seja, não tendo dúvidas de que sei o que não será, mas politicamente correto não é. E eu vejo este ataque, porque é de ataque, se trata de uma forma múltipla. E por estranho que possa parecer, até por vezes, poderá ser estultícia isto, não vindo do mesmo autor, mas que objetivamente converge. Senão, e um autor que eu muito aprecio, quando me foi dado com ele conviver, que é alguém que já viveu há umas centenas de anos, mas para mim está vivo, de seu nome Fernão Lopes, que também certamente conheceis, eu peço-lhe licença e vou utilizar uma frase como costuma abrir às vezes as suas crónicas. Ora, esguardai. Ora, vede. Ora, atentai. O que se aqui pretende fazer é algo que, com o devido respeito, que é muito, não significa concordância, porém, é algo de mal fundamentado no essencial. E tenho até bastante desagrado que certamente pessoas que não conheço e outras que eventualmente conhecerei mal, ou menos, ou bem, ou nem tanto, possam ter subscrito com o nome que aqui não está visível, nem sequer na firma do céu, isto é Deus, não esteve lá para autenticar e chancelar, coisas destas. A senhora doutora Ana Rita Duarte Campos tocou um aspecto, aliás, mais que um, senhora doutora, mais que um, e agradou-me especialmente ouvi-la dizer que passa grande parte da sua vida a estudar, e espero que não seja toda a parte da sua vida. Hein? A menina é nova, é bonita, é simpática, é tímida, permita-me, mas quem o não é, mas é alguém que vale a pena. Isto quer dizer o quê? Estudar é das coisas mais importantes que pode acontecer. E o que vejo aqui é realmente uma situação de grande falta de estudo, de competência, como se fôssemos todos um pouco... E que me perdoem os asianinos, eu sou um defensor dos burros.
é espécie protegida, como sabeis. Eu tenho muita estima pelos burros, sobretudo os de Miranda do Douro, mas todos os outros, não façamos divisões. O que eu quero dizer é como é possível, e como diria alguém glosado em termos de humor também neste país, num célebre diácono que andou e perpassou nas pantalhas de muitos de nós há vários anos, ao que parece de seu nome Remédios, não havia necessidade. É que não havia necessidade. Podiam fazer isto de uma forma mais simples, dizer, é assim que queremos, é assim que deve ser. E depois concluía-se, é assim que tem de ser. Gostaria de dizer-vos, para mim, sempre a primeira questão é, porquê? Aquela pergunta que dizem que os miúdos e as miúdas, esqueças, perguntam, porquê? Porquê? Porquê que é assim? Diga-me, explique-me. Porquê? Quer saber. E depois podemos ou não confrontar com a resposta. E depois partimos para outros campos. E uma coisa é certa, saber nunca sabemos tanto como pensamos, menos, pelo menos comigo é isso, muito menos, e dia em que não se aprende alguma coisa, esse dia está perdido. E aprende-se de muitas e variadas formas. Por exemplo, eu podia referir aqui que a questão daquilo que é exigível para a prática de uma profissão regular. E há realmente alguns textos que devem ser convocados aqui à análise. O tempo não será demais, maçar não vos quero tanto, dizer quero porém alguma coisa. Seja-me permitido isso. Quais são? Já aqui foram falados. O senhor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, com a excelência e a caracterização ampla e discorrida que o caracteriza, aprofundou vários. Aliás, sobre estas questões, ele tem já trabalho produzido, desde os princípios do século XX, obra já publicada sobre as associações públicas profissionais. É matéria, portanto, não foi só de interesse recente. Bom, o que temos então aqui? O famoso, chamemos-lhe parecer, da Autoridade da Concorrência, intimamente conhecida por ADC. Também referido pela mesma, relatório da OCDE. Uma referência, ainda que breve, ao INE. É nacional. A Instituto Nacional de Estatística, talvez não mereça muito, mas sobretudo para as últimas páginas é conveniente. Aliás, a doutora Duarte Campos não resistiu, apesar de parecer-me de criticar, disse sempre a questão pecuniária, não deixou de referir os 32 milhões que putativamente, em homenagem à liberdade de expressão, porque hoje em dia o português anda muito mal, não convosco, ninguém me vá dizer que estou aqui a ofender quem quer que seja, mas em nome da liberdade de expressão quero afirmá-lo. 32 milhões. Devo dizer que no entender dos números da Autoridade da Concorrência, no seu documento, ainda é a profissão, ou as profissões jurídicas, aquela que produz menos valia. Quanto às da saúde, não tem elementos. Pudera. Mas quanto às económicas e financeiras, upa, vai muito além dos 32 milhões. 40 e tal. E há outra até que, salvo erro, chega aos 52. Mas não há nada como beber na fonte. As económico-financeiras, 52 milhões. As técnicas e científicas, 44 milhões. As tais legais, 32 milhões. As profissões de saúde, nada se diz. Dir-se-ia que não tem importância? Tem. Quando o documento foi elaborado, existiam, façamos fé nisso, 13 ordens profissionais. Hoje, como sabemos, já está um pouco mais. Mais 5, mais 6, mais 4, mais 7.
Estamos na casa dos 20. Na altura eram 13. Convém dizer que a mais antiga de todas elas é a Ordem dos Advogados, em cuja casa estamos. E que, mais uma vez, só temos de agradecer à senhora bastonária a disponibilização que fez, e bem, e que esperamos se mantenha em situações eventualmente futuras, de disponibilizar para tratarmos com liberdade, mas com a profundidade necessária, questões ingentes e necessárias, não só aos advogados, mas a todas as ordens profissionais, mas também à própria sociedade convencionada dita como civil. Convenhamos então, 32 milhões, é muito. Como somos acoimados, passamos à nobre categoria de consumidores. E devo dizer-vos, consumidores somos. Sem sombra de dúvida. Hoje, ontem, amanhã, de tudo e mais alguma coisa, do que queremos e do que não queremos, do que nos dão e do que nos exigem, do que permitam, entre comas, nos impingem e daquilo que nos querem fazer crer que é por um ato de liberdade que escolhemos. Consumidores. É verdadeiramente isso que somos. E aqui somos vistos como consumidores. Bom, eu gostaria de vos dizer que, sem colocar ou demonizar esse qualificativo, não pode ser esse apenas aquilo que determina o género ou a espécie. Longe disso. Somos muito mais que isso. E quando digo isto, não são só os advogados, porque aqui realmente estão todos os advogados, mas isto representa, e estão presentes também, uns que o são e outros não, de várias origens e profissões. Eu devo dizer-vos que é absolutamente tocante a referência feita neste momento da ADC, repito pela segunda e penso que é a última vez, a Autoridade da Concorrência. Para aqueles que não têm presente, é aquela instituição, aquele regulador que, por vezes, quando regula, já não há nada a regular, porque o prejuízo já está tão efetuado que agora há só que lamentar. Às vezes poderá ser diferente. Aqui quis atuar a tempo, honra-lhe seja feito. A tempo em cumprimento de quê? De orientações externas. É extraordinário. Como organizações intergovernamentais, na distinção clássica do direito público, como por exemplo a OCDE, conseguem determinar tanto e tão pouco naquilo que são os seus Estados-membros. Mais até que várias, que na outra qualificação são designadas como supranacionais. Veja-se, na União Europeia, o incumprimento reiterado e sucessivo, por exemplo, em plano de respeito de direitos humanos, por parte de alguns Estados-membros. Não é novidade para ninguém. Veja-se, por exemplo, o caso da Hungria, um dos mais evidentes. E a forma como a sanção, de uma forma sussurrante, pé ante pé, quando vai, quase que pede desculpa por ir. E quando chega, é porque já é demais não dizer nada. Convenhamos, bater naqueles que são mais pobres, mais fracos, ditos mais vulneráveis, mesmo quando eu era tamanino, já vão alguns anos, era coisa que não se fazia. Aliás, dizia-se, em quem caiu, não se bate, era o mínimo. Depois havia outros que diziam, pá, que nunca se resolve as coisas com violência. Eu não digo que não, mas às vezes, como dizia um pai ou uma mãe, uma bufetada a tempo, uma palmada no sítio devido, é capaz de ter algum efeito profilático. Convenhamos que por aí não vamos agora. O que eu vos quero dizer é, OCDE, ADC, Instituto Nacional de Estatística, consumidores. Por exemplo, uma das medidas é esta, para exercer a profissão de despachante oficial, propugna-se que não seja necessário uma licenciatura. Deus meu, aos despachantes oficiais, será que eles suportarão também a afronta? Fico em cuidado. E eu conheço alguns que todo o respeito merecem. Bem, quanto às consultas de nutrição, pretende-se também que não sejam só os nutricionistas, isto está escrito, que as possam ministrar.
com certeza. Não há nada como um advogado devidamente empedernido para dar algumas orientações sobre nutrição. Estão vários comentadores à disposição. É só escolher. Porque disto sabem e do que vier a seguir também. E daquilo que ainda não se sabe também saberão alguma coisa. Então, onde é que nós estamos? Como vamos atuar? Por exemplo, a licenciatura em Direito. Saiu o primeiro número, no ano passado, de uma nova revista dirigida, seja-me permitida a publicidade, nada tenho a ver, mas é uma das coisas que gosto de ver, porque também do estudo, modestamente, tento nunca descurá-lo. Chamada Crítica 21, com subtítulo Liberdade Incondicional, dirigida pelos doutores Jaime Nogueira Pinto e Rui Ramos. Bom, 3 números publicados. E num dos seus artigos, a certa altura, alguém, o articulista, a essa altura diz: bom, lembro-me agora, lembra-se, a respeito destas habilitações, e eu agora chamei-o à colação, permitam-me, quando James Callaghan, que foi ministro, primeiro-ministro do Reino Unido, soube que o seu partido, o trabalhista, tinha ganho as eleições. E então, com as mãos na cara, se não é vero, é bene trovato. Permita, eu não estava lá. Terá derramado algumas lágrimas das suas glândulas lacrimais e proferido esta frase. E eu que não fui à faculdade. Um primeiro-ministro britânico. Ou então, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, de Clement Attlee, que, mineiro, de uma família com essas origens, chegou a ministro dos Negócios Estrangeiros num governo britânico. O que é que eu quero dizer com isto? Como é a formação? A formação não é tudo, mas é alguma coisa. A senhora doutora Duarte Campos falou do caso da senhora Thatcher, filha do merceeiro. Com todo o respeito pelos merceeiros, e bem falta nos faz. Bem, os que o sabem ser. Porque como em tudo na vida, é preciso saber. Não é só para ser advogado. Saber para ser. Ora, o que acontece é muito simplesmente isto. É que neste caso é perfeitamente possível que possa ser exercida a advocacia por alguém que tenha outro tipo de componente de formação. O que não pode deixar, a meu ver, é óbvio, estar presente é a matriz jurídica. Agora, aqui o que é compósito, que aqui mesmo em Portugal, em algumas escolas universitárias, se está já a fazer, designadamente, por exemplo, na Universidade Católica, designadamente com a formação jurídica e em Direito, designadamente com a área de estudo também no campo das finanças, da economia. Antigamente era, e sobretudo em termos de pós-graduações. Nos velhos tempos, nas faculdades de Direito, era o curso complementar. O que é que sucede aqui? Neste momento, estamos por uma outra formulação. Nada a opor. E até poderá haver benefício. Desde a química até à filosofia, desde a política até à botânica. Não me digam que não é extremamente gratificante ouvir, ler, por exemplo, o ensinamento do Dr. António Bagão Félix, ministro que foi em alguns governos, sobre plantas, sobre as árvores, elas que nos são essenciais à vida. Não me digam que não é necessário podermos avançar para outro tipo de conhecimentos. E cito, permitam, a frase muito conhecida: médico que só sabe medicina, de medicina não sabe. Eram professores eméritos que já faleceram na Faculdade de Lisboa. O que é que eu vos quero dizer com isto? Vamos, pois, ver a situação. Não é por nenhum demérito das outras atividades. A questão é o que é que elas têm que podem contribuir no campo específico. Acompanhem.
certamente não apreciariam, digo eu, presumo, serem intervencionados num bloco operatório por alguém que da medicina nem tivesse uma luz. Não, nem sequer a candeia do Diógenes. Não, não tinha nada. Se fosse uma questão de vida ou de morte, certamente, e fosse a única alternativa. Mas senão nós iríamos ver outra. O mesmo se passa no mundo das profissões, e entramos nisto, reguladas. É porque a grande questão que aqui está é, pretende-se desregular. Não pretende corrigir-se o que pode estar mal regulado. Não pretende melhorar-se aquilo que precisa de ser melhorado. E é verdade, e há várias coisas. Pretende cortar cerce. E a melhor forma qual é? É em nome de um potencial benefício para os potenciais consumidores, que são todos. Aliás, está sempre presente no documento da Autoridade da Concorrência, dizer-se diminuição de preços, vantagem para. Mas que vantagem é essa? Menos um tostão, um cêntimo, um euro, um escudo, uma libra, um franco, seja lá o que for, aquilo que é a satisfação do seu direito, ou daquilo que presume ser, aquilo que é a noção da sua convicção, da defesa, aquilo que é a confiança naquele ou naqueles que o representam. Eu não quero que alguém arranje a casa se for um bom padeiro, mas eu quero um bom padeiro naquilo que seja o seu mistério. Nós dizemos isto com o devido respeito pelos ditos, cada macaco em seu galho. O que é que isto significa? Nenhum demérito, mas coloquemos na perspectiva correta, na importância relativa adequada às diversas atividades profissionais. Caros colegas, a questão que se põe é esta. Para onde nos querem encaminhar? Para o mundo estadunidense, onde a ordem profissional, no caso dos advogados, não existe? Onde o advogado está completamente submetido à determinação, à égide de outros indivíduos do campo jurídico e judiciário. Máxima, os juízes. É isso que querem? É isso que defendem? É para isso que nos encaminham? Eu, que sou filho de um juiz, e com muita honra, eu devo dizer que não, nem de perto, nem de longe. Eu quero, e este é dos nossos principais patrimónios, que sejamos nós a regularmos. Aliás, por isso fala da autorregulação. Atenção, pois, quando nos falam das experiências estranhas, não é por ser estrangeiro que é melhor. Isso é algo que alguém de uma forma, permitam-me o termo, bacoca, alguém de uma forma sem nenhum desprezo, pacóvia, diria, porque vem de fora, é melhor. Não, porque vem de fora, ouçamos, vigiamos, atentemos com atenção, mas à partida, nós somos como somos. E uma das coisas que aqui se põe é esta. Tudo o que nos diminua a autorregulação é uma machadada inadmissível. O mesmo a falar da questão da disciplina. Isto anda paredes meias com a deontologia, com os deveres profissionais, que é uma questão indispensável e absolutamente sine qua non para o exercício de qualquer atividade, maiormente da advocacia, mas não só, por exemplo, da medicina, por exemplo, da engenharia. Para não avançar para mais, queria dizer-vos que este documento, o caminho que nos aponta é um caminho do suicídio coletivo. E a palavra é pesada e bem medida. E ainda por cima pretendem que deitemos confete, façamos estralejar foguetes, eventualmente querem ainda que apanhemos as canas. Comigo não contarão. E espero convosco também não. Com aqueles que nos ouvem, que reajam.
este não é já o único, já houve outros, mas este é o momento, porque isto tem tudo uma história. E a nossa inação, a nossa dificuldade, a nossa incapacidade, os nossos erros enquanto estrutura, neste caso da Ordem dos Advogados, e meus senhores, não há bem maior que não tenhamos de preservar qual seja a Ordem dos Advogados Portugueses, com todas as limitações, deficiências, problemas, incapacidades, com a noção clara que a Ordem só é dos advogados, só pode ser deles, assim como a Ordem dos Médicos só é dos médicos, como a Ordem dos Farmacêuticos só dos farmacêuticos, como a Ordem dos Engenheiros ou dos Economistas, dos seus respectivos profissionais. No caso dos advogados, a mais antiga, quase centenária, aquela que começou enquanto ainda não havia nenhuma das outras, não pode ser tratada como qualquer. Não deve aceitar que isso seja, sem qualquer vaidade arrogante, mas com a noção que quem se encolhe mais facilmente é calcado. Só uma forma correta, fundamentada, na altura própria, pode conduzir-nos numa coisa muito difícil a um desfecho que não seja o que nos está a anunciar. Eu gostaria só de vos dizer do outro ponto, porque é que eu referi no início que me parece que isto é algo conjugado objetivamente. Porque em relação à Ordem dos Advogados Portugueses, ou a organização que tem uma similitude, tem uma intrusão de tal forma presente e necessária com a mesma, e estou-me a referir, e aproveito por saudar o seu representante, que agradeço a presença aqui, é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, conhecida pela sigla CEPAS. Se atentarmos, e como diria o Fernão Lopes, se esguardarmos, verificaremos que há alguns anos a esta parte, de uma forma sistematizada, em alguns casos, entendo eu, claro, obviamente discutível, justificada. Repito, justificada. Noutros, nem por isso, nem por sombras. Noutros, até de forma alguma, apontando insuficiências, deficiências, alterações que é preciso desenvolver e pôr em prática, designadamente na proteção aos seus associados, quais sejam advogados, solicitadores, agentes de execução e também os outros, que podem ser, está previsto no diploma que define a CEPAS e as suas funções e competências, que assim seja. O que acontece é que o processo que se iniciou no sentido de retirar, diminuir, eventualmente até poder, embora não o afirmem taxativamente, conduzir à sua extinção e desaparecimento, se é entendido como uma vitória, é uma vitória de Pirro na mitologia grega. Parece que o é, mas é enganador. Imediatamente pode surgir como tal. Não tenhais dúvidas, eu não tenho, que pelo menos a médio e longo prazo não o será. Importa, pois, com alterações, também alterar, mas preservar a CEPA. Certamente não será bem visto por vários, não sei até se a maioria. Nunca fui pelas vozes do tempo. Para mim, a maioria é sempre respeitável, mas em relação a ela não abdico da minha opinião individual, a não ser que demonstrem que estou errado. E nessa altura, alterarei e mudarei. Não entendo que o esteja. Mas se repararmos este processo, e muitas vezes fundado em razões legítimas e justas, ainda ontem, por exemplo, um colega de Braga me dizia, um colega que eu mal conheço,
tive um gravíssimo acidente cardiovascular, atingi a idade de 65 anos, trabalho em prática individual desde sempre. Em fevereiro, tive alta em setembro do Hospital de São João, no Porto. Estou ainda em convalescença. E quando quis, pedi, solicitei a intervenção da Ordem, por este ou aquele motivo, olhei para o lado, olhei para trás e não encontrei ninguém. Colegas, uma questão tão simples, mas tão importante como seja o pagamento das cotas. Eu que nunca as tinha tido, exceto a de uma situação transitória por 2 meses, segundo me disse, em atraso. O para uns pode parecer pouco, para outros é certamente muito. Muito ou pouco é uma questão definidora. Quem não trata e cuida dos seus não merece qualquer tipo de respeito. A dignidade é com os outros, mas começa em nossa casa. Daí que vos diga muito diretamente isto. Como é que nós podemos, se é que esta tese tem alguma pertinência, eu entendo que sim. Vejam bem, no que diz respeito à CEPAS, a origem não é certamente a mesma de agora destas medidas de alteração. Mas vejam bem, em minha opinião, como é óbvio, em meu aviso, elas podem conjugar, mesmo que aqueles que estão nas respectivas procedências não o queiram, não o imaginem, não o desejem. Qual é o objetivo? Mesmo que não seja assumido, o objetivo de uma forma direta ou flanqueada, como só dizer-se, atacar, ferir a dignidade e o prestígio da Ordem dos Advogados. E não tínhamos dúvidas. Onde ele esteja ferido, por muito que digamos que não, é o prestígio e a dignidade de cada advogado e advogada que o está a ser. Por isso, eu gostaria de vos dizer que este tipo de iniciativa que a ADVSF, penso eu, em boa hora levou a cabo, espero que não fique por aqui. Se teve o mérito de acordar algumas consciências, e a Sra. Ivone Cordeiro, na sua excelente intervenção e com a sua experiência de anos, citou 1 ou 2 exemplos em que se vê que mesmo até num órgão, neste caso jurisdicional, onde seria impensável que a lei não se cumprisse, até o artigo 34 da Lei Fundamental do país é violado com a afirmação, segundo referiu, e ao que parece está publicado num jornal, numa notícia, um jornal matutino, um jornal diário português, de novembro de 2019, é uma prática corrente neste órgão há 10 anos. Como é possível? Nós realmente podemos e devemos alterar. E temos muitas coisas a medir, muitas a mudar. Mas não é por aqui. Em suma, e agradecendo a vossa paciência, tudo o que diminua a autorregulação não pode, não deve ser admitido. Permitam-me só esta observação. A mim não me repugna tanto, como já ouvi, que haja elementos que não sejam oriundos, neste caso, por exemplo, da advocacia, que possam estar no órgão disciplinar. Já é assim no Conselho Superior da Magistratura. Não é por aí. Aliás, um estudo recente do Dr. Vladimir Brito, um homem que é professor, que é catedrático na Escola de Direito do Minho, publicado agora sobre o Conselho Superior da Magistratura, terá 1 mês ou 2, refere-se concretamente a esta matéria e diz, aí parece-me que bem, em tudo há coisas em que não subscrevo, mas diz claramente, podemos e devemos. Ele entende, por exemplo, aí estou com ele, que quem presida esse órgão, repito, Conselho Superior da Magistratura, órgão, entre outras coisas, da disciplina e gestão, promoção e transferência dos juízes,
neste caso magistrados judiciais, não pode ser presidido, por exemplo, por aquele que é, não a pessoa em concreto, mas pela função que no Supremo Tribunal de Justiça desempenha. O advogado, que é, e é membro, não pode estar em exercício de funções quando está a judicar e a apreciar. Parece-me razoável. Temos muito terreno para falar. Não é por aí. Agora, uma coisa é certa. Tudo o que nos diminua a liberdade de atuação, a independência, a integridade, isso é incompatível. Deixem-me dizer-vos, querem anunciar o fim da advocacia, embora digam que pretendam elevá-la. A seguir ao 25 de Abril, um livro que fez alguma celeuma e teve algum êxito, tinha este título, referindo-se aos advogados. É um pequeno opúsculo, talvez o tenhais lido. Se quiserem, eventualmente poderão fazê-lo. O título é, referindo-se aos advogados. E não podemos exterminá-lo. Muito obrigado.